Joás escapa de Atalia, então, capítulo 23 do segundo livro das Crônicas. No 7º ano, Joiada encorajou-se, assim que começa o capítulo. Mas a história mesmo, ela inicia no capítulo 22, nos últimos versos, então vou repetir esse texto. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim Jeoseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Jeoás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Agora sim, o capítulo 23, continuando essa história sobre Jeoás escapando de Atalia. No 7º ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Eles percorreram todo o Judá e reuniram todas as cidades e os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhes disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: 1/3 de vocês, sacerdotes e levitas que entrarão no serviço do sábado, deverá ficar vigiando na porta do templo. 1/3 no palácio real e 1/3 na porta do alicerce. Todo o povo estará nos pátios do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhe determinou. Os levitas deverão posicionar-se em torno do rei, todos de armas na mão. Matem todo aquele que entrar no templo, acompanhe o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então ele deu aos líderes dos batalhões de Sem as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei de Davi e que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, perto do altar e no templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram, entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo-o e gritando: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando, o rei foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. Lá ela viu o rei à entrada, em pé junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos com seus instrumentos musicais dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição, traição. O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de Sem que estavam no comando das tropas: levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem na espada todo aquele que a seguir. Pois o sacerdote dissera: não a matem no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e lá a mataram. E Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, dos quais Davi tinha atribuído tarefas no templo, para que apresentassem ou para apresentarem os holocaustos do Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilo e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guardas nas portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo líderes dos batalhões de Sem, os nobres e os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo do Senhor ao palácio. Passando pela porta superior, instalaram o rei no trono. E todo o povo se alegrou, a cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada. Então esse foi o capítulo 23 do segundo livro das Crônicas. Estou aqui num projeto nesse canal que é conseguir registrar em vídeo todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, primeiro livro das Crônicas e atualmente segundo livro das Crônicas, e também já fiz isso para Apocalipse. Bom, então, próximo vídeo, capítulo 24, sobre as reformas de Joás no templo. No vídeo anterior, capítulo 22, o rei ou o reinado de Acasias, rei de Judá. Fico por aqui, valeu. Joás escapa de Atalia, então, capítulo 23 do segundo livro das Crônicas. No 7º ano, Joiada encorajou-se, assim que começa o capítulo. Mas a história mesmo, ela inicia no capítulo 22, nos últimos versos, então vou repetir esse texto. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá.
Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim Jeoseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Jeoás e Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Agora sim, o capítulo 23, continuando essa história sobre Jeoás escapando de Atalia. No sétimo ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Eles percorreram todo o Judá e reuniram todas as cidades e os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhes disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: 1/3 de vocês, sacerdotes e levitas que entrarão no serviço do sábado, deverá ficar vigiando na porta do templo. 1/3 no palácio real e 1/3 na porta do alicerce. E todo o povo estará nos pátios do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhe determinou. Os levitas deverão posicionar-se em torno do rei, todos de armas na mão. Matem todo aquele que entrar no templo, acompanhe o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então ele deu aos líderes dos batalhões de Sem as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei de Davi e que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, perto do altar e no templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram, entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo-o e gritando: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando, o rei foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. Lá ela viu o rei à entrada, em pé junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos com seus instrumentos musicais dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição, traição. O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de Sem que estavam no comando das tropas: levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem na espada todo aquele que há de seguir. Pois o sacerdote dissera: não a matem no templo do Senhor. Então eles a aprenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e lá a mataram. E Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, dos quais Davi tinha atribuído tarefas no templo, para que apresentassem ou para apresentarem os holocaustos do Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilo e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guardas nas portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo líderes dos batalhões de Sem, os nobres e os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo do Senhor ao palácio. Passando pela porta superior, instalaram o rei no trono. E todo o povo se alegrou, a cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada. Então esse foi o capítulo 23 do segundo livro das Crônicas. Estou aqui num projeto nesse canal que é conseguir registrar em vídeo todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, primeiro livro das Crônicas e atualmente segundo livro das Crônicas, e também já fiz isso para Apocalipse. Bom, então, próximo vídeo, capítulo 24, sobre as reformas de Joás no templo. No vídeo anterior, capítulo 22, o rei ou o reinado de Acasias, rei de Judá. Fico por aqui, valeu. Joás escapa de Atalia, então, capítulo 23 do segundo livro das Crônicas. No 7º ano, Joiada encorajou-se, assim que começa o capítulo. Mas a história mesmo, ela inicia no capítulo 22, nos últimos versos, então vou repetir esse texto. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim Jeoseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Joás e Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Agora sim, o capítulo 23, continuando essa história sobre Joás escapando de Atalia.
No sétimo ano de Joiada, encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Eles percorreram todo o Judá e reuniram todas as cidades e os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhes disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: 1/3 de vocês, sacerdotes e levitas que entrarão no serviço do sábado, deverá ficar vigiando na porta do templo. 1/3 no palácio real e 1/3 na porta do alicerce. Todo o povo estará nos pátios do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhe determinou. Os levitas deverão posicionar-se em torno do rei, todos de armas na mão. Matem todo aquele que entrar no templo, acompanhe o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então ele deu aos líderes dos batalhões de Sem as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei de Davi e que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, perto do altar e no templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram, entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo-o e gritando: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. Lá ela viu o rei à entrada, em pé junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos com seus instrumentos musicais dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição, traição. O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de Sem que estavam no comando das tropas: levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem na espada todo aquele que a seguir. Pois o sacerdote dissera: não a matem no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e lá a mataram. E Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, dos quais Davi tinha atribuído tarefas no templo, para que apresentassem ou para apresentarem os holocaustos do Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilo e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guardas nas portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo líderes dos batalhões de Sem, os nobres e os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo do Senhor ao palácio. Passando pela porta superior, instalaram o rei no trono. E todo o povo se alegrou, a cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada. Então esse foi o capítulo 23 do segundo livro das Crônicas. Estou aqui num projeto nesse canal que é conseguir registrar em vídeo todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, primeiro livro das Crônicas e atualmente segundo livro das Crônicas, e também já fiz isso para Apocalipse. Bom, então, próximo vídeo, capítulo 24, sobre as reformas de Joás no templo. No vídeo anterior, capítulo 22, o rei ou o reinado de Acasias, rei de Judá. Fico por aqui, valeu. Joás escapa de Atalia, então, capítulo 23 do segundo livro das Crônicas. No sétimo ano, Joiada encorajou-se, assim que começa o capítulo. Mas a história mesmo, ela inicia no capítulo 22, nos últimos versos, então vou repetir esse texto. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim Jeozeba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Jeoás e Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Agora sim, o capítulo 23, continuando essa história sobre Jeoás escapando de Atalia. No sétimo ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Eles percorreram todo o Judá e reuniram todas as cidades e os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus.
Joiada lhes disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: um terço de vocês, sacerdotes e levitas que entrarão no serviço do sábado, deverá ficar vigiando na porta do templo. Um terço no palácio real e um terço na porta do alicerce. E todo o povo estará nos pátios do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhe determinou. Os levitas deverão posicionar-se em torno do rei, todos de armas na mão. Matem todo aquele que entrar no templo, acompanhe o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei de Davi e que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, perto do altar e no templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram, entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo-o e gritando: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando, o rei foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. Lá ela viu o rei à entrada, em pé junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos com seus instrumentos musicais dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição, traição. O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem na espada todo aquele que há de seguir. Pois o sacerdote dissera: não a matem no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e lá a mataram. E Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, dos quais Davi tinha atribuído tarefas no templo, para que apresentassem ou para apresentarem os holocaustos do Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilo e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guardas nas portas do templo do Senhor para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo líderes dos batalhões de 100, os nobres e os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo do Senhor ao palácio, passando pela porta superior, e instalaram o rei no trono. E todo o povo se alegrou, a cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada. Então esse foi o capítulo 23 do segundo livro das Crônicas. Estou aqui num projeto nesse canal que é conseguir registrar em vídeo todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, primeiro livro das Crônicas e atualmente segundo livro das Crônicas, e também já fiz isso para Apocalipse. Bom, então, próximo vídeo, capítulo 24, sobre as reformas de Joás no templo. No vídeo anterior, capítulo 22, o rei ou o reinado de Acasias, rei de Judá. Fico por aqui, valeu. Joás escapa de Atalia, então, capítulo 23 do segundo livro das Crônicas. No 7º ano, Joiada encorajou-se, assim que começa o capítulo, mas a história mesmo, ela inicia no capítulo 22, nos últimos versos, então vou repetir esse texto. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim Jeoseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Joás e Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Agora sim, o capítulo 23, continuando essa história sobre Joás escapando de Atalia. No 7º ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de 100, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Eles percorreram todo o Judá e reuniram todas as cidades e os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhes disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: um terço de vocês, sacerdotes e levitas que entrarão no serviço do sábado, deverá ficar vigiando na porta do templo. Um terço no palácio real e um terço na porta do alicerce. E todo o povo estará nos pátios do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar
o que o Senhor lhe determinou. Os levitas deverão posicionar-se em torno do rei, todos de armas na mão. Matem todo aquele que entrar no templo, acompanhe o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei de Davi e que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, perto do altar e no templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram, entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo-o e gritando: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando, o rei foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. Lá ela viu o rei à entrada, em pé junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos com seus instrumentos musicais dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: Traição, traição. O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: Levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem na espada todo aquele que há de seguir. Pois o sacerdote dissera: Não a matem no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e lá a mataram. E Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, dos quais Davi tinha atribuído tarefas no templo, para que apresentassem ou para apresentarem os holocaustos do Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilo e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guardas nas portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo líderes dos batalhões de 100, os nobres e os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo do Senhor ao palácio, passando pela porta superior, e instalaram o rei no trono. E todo o povo se alegrou, a cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada. Então esse foi o capítulo 23 do segundo livro das Crônicas. Estou aqui num projeto nesse canal que é conseguir registrar em vídeo todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, primeiro livro das Crônicas e atualmente segundo livro das Crônicas, e também já fiz isso para Apocalipse. Bom, então, próximo vídeo, capítulo 24, sobre as reformas de Joás no templo. No vídeo anterior, capítulo 22, o rei ou o reinado de Acasias, rei de Judá. Fico por aqui, valeu. Joás escapa de Atalia, então, capítulo 23 do segundo livro das Crônicas. No 7º ano, Joiada encorajou-se, assim que começa o capítulo, mas a história mesmo, ela inicia no capítulo 22, nos últimos versos, então vou repetir esse texto. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim Jeozeba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Jeoás e Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Agora sim, o capítulo 23, continuando essa história sobre Jeoás escapando de Atalia. No 7º ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de 100, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Eles percorreram todo o Judá e reuniram todas as cidades e os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhes disse: Reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: 1/3 de vocês, sacerdotes e levitas que entrarão no serviço do sábado, deverá ficar vigiando na porta do templo. 1/3 no palácio real e 1/3 na porta do alicerce. Todo o povo estará nos pátios do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhe determinou. Os levitas deverão posicionar-se em torno do rei, todos de armas na mão. Matem todo aquele que entrar no templo, acompanhe o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100
as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, perto do altar e no templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram, entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo-o e gritando: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando, o rei foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. Lá ela viu o rei à entrada, em pé junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos com seus instrumentos musicais dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: Traição, traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: Levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem na espada todo aquele que há de seguir. Pois o sacerdote dissera: Não a matem no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e lá a mataram. E Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, dos quais Davi tinha atribuído tarefas no templo, para que apresentassem ou para apresentarem os holocaustos do Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilo e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guardas nas portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo líderes dos batalhões de 100, os nobres e os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo do Senhor ao palácio, passando pela porta superior, e instalaram o rei no trono. E todo o povo se alegrou, a cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada. Então esse foi o capítulo 23 do segundo livro das Crônicas. Estou aqui num projeto nesse canal que é conseguir registrar em vídeo todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, primeiro livro das Crônicas e atualmente segundo livro das Crônicas, e também já fiz isso para Apocalipse. Bom, então, próximo vídeo, capítulo 24, sobre as reformas de Joás no templo. No vídeo anterior, capítulo 22, o rei ou o reinado de Acasias, rei de Judá. Fico por aqui, valeu. Joás escapa de Atalia, então, capítulo 23 do segundo livro das Crônicas. No 7º ano, Joiada encorajou-se, assim que começa o capítulo. Mas a história mesmo, ela inicia no capítulo 22, nos últimos versos, então vou repetir esse texto. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim Jeozeba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Jeoás e Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Agora sim, o capítulo 23, continuando essa história sobre Jeoás escapando de Atalia. No 7º ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de 100, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Eles percorreram todo o Judá e reuniram todas as cidades e os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhes disse: Reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: 1/3 de vocês, sacerdotes e levitas que entrarão no serviço do sábado, deverá ficar vigiando na porta do templo. 1/3 no palácio real e 1/3 na porta do alicerce. E todo o povo estará nos pátios do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhe determinou. Os levitas deverão posicionar-se em torno do rei, todos de armas na mão. Matem todo aquele que entrar no templo, acompanhe o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei de Davi e que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, perto do altar e no templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram, entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo-o e gritando: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo
e aclamando o rei foi ao templo do Senhor onde estava o povo. Lá ela viu o rei à entrada, em pé junto à coluna, os oficiais e os tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas, os músicos com seus instrumentos musicais dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição, traição. O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora por entre as fileiras e matem na espada todo aquele que a seguir. Pois o sacerdote dissera: não a matem no